físico. Hoje, o nosso armazém, você tem ideia, a gente duplicou a área de armazenagem, quase que duplicou a quantidade de SKUs e continuou com a mesma quantidade de headcount. Como é que você consegue isso, Felipe? Simples. Lean. O Lean conceito. O que é isso? Tempo de movimentos, olha a oportunidade, colocar a área de giro mais próxima. A gente tem 4 armazéns grandes, um de químicos, também passou por uma reformulação total. Obsoleto. Hoje a gente tem, até o final do ano, está entrando agora, a criticidade dos itens dentro do sistema, que fica aquela briga. O que é obsoleto e o que é estratégico? Eu falei, amigão, tem 6 milhões de reais que é estratégico, que não usa 10 anos, e aí você entra na briga quando não é estratégico de quê? Baixar resultado. Ninguém quer assinar o cheque, já reparou? A gente criou hoje, após algumas idas e vindas, de uma forma estruturada, a gente baixa o valor a resultado, obviamente após as análises da engenharia. Hoje a gente tem um almoxarifado com em torno de 18 mil itens, a obsolescência caiu assustadoramente, o write-off hoje a gente tem em torno de 50 milhões de reais em estoque, quando chega no inventário no final do ano a divergência dá de 10 mil reais. O sistema está todo no SAP, 3 planejadores parrudos que basicamente por expertise fazem a curva ABC, e estamos implantando a metodologia CNOP, para quem não conhece, Sales Operation Planning. A gente não tem Sales, mas tem Operation Planning, na qual hoje a área diz o seguinte, vou comprar 10 copos desses. Você compra 10 copos, Felipe, tá bom. Eu armazeno 10 copos e ele tem que consumir em janeiro 10 copos. Se ele consome 8, eu bato na porta desse amigão. Você está devendo consumir 2 copos. Então isso, hoje em dia, você está aprimorando o modelo entre real e forecast, na verdade, real e consumir. Está no momento de aprimorar isso, tá? O que a gente está fazendo dentro do estoque? Verdadeiramente, trocamos todas as empilhadeiras para empilhadeira elétrica e tem umas esteiras que levam tempos e movimentos. Tipo, o cara colocava aqui e pegava lá. Ele ia lá buscar e voltava. A gente botou uma esteira na qual fica um carinha lá e um carinha aqui. Nosso almoxarifado do Metro Rio é aberto 24 horas, 7 dias por semana. Ele não fecha. Só fecha um dia por inventário. A gente tinha uma empresa terceira que fazia o nosso inventário. E a gente hoje faz o inventário todo em um dia, às vezes escorrega um dia e meio, só com a equipe própria. Se quiser visitar, é um orgulho nosso almoxarifado, ele quase, na verdade ele é de primeiro mundo, como os acionistas estiveram lá e falaram, ficou muito legal. Se quiserem estar à disposição, tá bom? Bom, na Light nós temos uma situação um pouquinho diferente, né? Nós temos hoje, seguindo uma tendência de todo o setor elétrico, toda a parte de logística é terceirizada. Nós temos a equipe de logística própria da empresa que faz, digamos assim, a supervisão, o controle do trabalho da terceirizada. Basicamente, o que nós temos? Uma divisão, digamos assim, simples, a parte operacional, né? Os projetos que a gente tem sempre e expansão da rede e a parte, digamos assim, do material de reserva técnica. E aí dentro dessas 3 tem várias pequenas ramificações. Basicamente, o que a nossa preocupação qual é? É não deixar faltar material que a gente considera estratégico. A quem tem pouca familiaridade com isso, estamos falando de cabos, de transformadores, de postes, de chaves, né? de transformadores aéreos, coisas que fazem a energia chegar aonde tem que chegar. Então, hoje, juntamente com essa tarefa, a gente tem obrigações com a agência reguladora, né? Que nos obriga também a ter algum material para, digamos assim, para que evitem problemas de falta de energia, que são medidas diretamente nos indicadores DEC e FEC e mais outros tantos que a gente tem. Mas o DEC e FEC é uma coisa, a duração da falta de energia e a frequência com que ela acontece, né? Então, isso é que vai bater diretamente nessa satisfação do cliente que a gente tem ouvido aí. E isso nos obriga, às vezes, a ter um estoque alto, né? Algumas coisas, algum material fica estocado, alguns são projetos que estão em estoque, a gente não pode mexer porque já estão alocados a algum tipo de ação que por qualquer motivo naquele momento não está agindo. E isso sempre cai, digamos assim, numa situação que a gente
cobra da área interna, usuária daquele equipamento, que também não pode fazer muita coisa, numa gestão do nosso planejamento, da nossa logística, e que, vez por outra, nos causa, acha-se, algum aborrecimento chegar ao final de determinado período ainda encontrar estoque alto quando, por razões alheias à vontade nossa, operacional, da nossa gestão, elas acontecem. Mas faz parte de toda essa cadeia que ainda há pouco eu comentava, da questão do serviço público essencial. Não se pode imaginar não ter material para deixar uma região da cidade sem energia. Isso aí é impensável. É impensável. Aqui. Vocês têm algum critério de busca de fornecedor no mercado? Pré-requisitos? Qual seria o critério de vocês para a busca de fornecedor? Qual o seu nome, desculpa? Patrick. Patrick. Isso. Bem, o nosso critério, assim, só para a gente estruturar um pouco, para entender um pouco como é que está a área de compras hoje do metrô, tá? Hoje, conforme o Anderson colocou e também, eu não tenho compradores específicos de metrô, eu não quero. Na verdade, não é que eu não quero. Eu quero ter uma equipe mista, que traga ideias diferenciadas. Eu tenho gente do automotivo, eu tenho gente de mercado de varejo, eu tenho um time com diversos skills diferenciados. Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso hoje? Experiência do comprador, network e, de alguma forma, a plataforma que a gente usa, que é da NIB, que ajuda a gente a trazer alguns fornecedores novos para o metrô. Tá? A gente quer plugar uma nova ferramenta, isso está em estudo ainda, que é uma ferramenta na qual eu consigo que o fornecedor se cadastre no site e aí ele gera um output para mim, conforme por categoria. Mas isso está em fase de implantação para todo o grupo Enviapar. E para quem não sabe, o metrô do mesmo grupo do Enviapar. A Enviapar é a holding, aí tem a linha amarela, tem Guarulhos, tem a CART e outras empresas nesse grupo. Então a gente quer trazer uma coisa mais corporativa e estruturada para isso. Mas hoje, basicamente, é o conhecimento do nosso comprador e busca em mercado mesmo, e o nosso famoso Google, né? Que eu acho que é o que mais os compradores usam hoje em dia. Google It, né? É por aí o caminho. Tá? Pois não. A documentação, gestão da documentação. Parecia Até mesmo para atendimento às auditorias, né? Uhum. Como é que vocês fazem a gestão documental, no caso, através de sistemas? Sim. Como é que ela é arquivada? Se é física, se é eletrônica? Ou mesmo se essa documentação, pode ser as propostas, o contrato em si, elas passam pelas assinaturas e, enfim, essa questão. Bem, vamos lá. A gente tem alguns sistemas no metrô hoje, tá? Eu vou falar, se a gente consegue ter documentação de todos os fornecedores, assim, não é nem o jurídico pede aí, a gente entra em acordo, para não falar em desacordo, com uma lista de documentos, né? Se eu falar que 100% da lista de documentos hoje está ok, não. A gente pega 80% do spend, que vão dar em torno de 100 fornecedores, e esses têm que estar ok. Tem que estar ok, tem que estar 100%. Esses quem usa hoje, a gente usa o sistema da Aquiles, que ela, obviamente, ela liga para o fornecedor, trata isso, traz e de alguma forma dá um input para travar pagamentos e novas negociações no SAP, tá? Tem um outro sistema que se chama Tedesco, que é um que faz gestão de contratos em si. Agora eu vou falar para você que essa lista de documentos ela é sempre muito polêmica, porque eu estava até conversando com a minha amiga, né, a respeito de comprar, por exemplo, um iPad. Eu cheguei à conclusão que em alguns lugares é mais fácil comprar um iPad, é mais fácil comprar um trem que comprar um iPad. Porque quando a gente chegou para comprar um iPad, a gente tinha que pedir a DRE da Apple. Eu falei, vamos ter um problema. A gente não vai conseguir sair do outro lado com essa lista de documentos, mesmo sendo uma compra spot. E aí eu acho que todas as empresas que eu conheço têm o mesmo problema, que chega com a quantidade de documento ideal. Não tem. É um acordo de tomada de risco. Quanto mais risco você toma, menos documentos você tem. E assim, o objetivo é viabilizar. Respondendo a sua pergunta, temos dois sistemas. O Aquiles, que faz 80%, 85% do spend da companhia, e o TDs, que faz a parte de gestão de contratos, e os dois se falam para travar ou não travar o pagamento do fornecedor e novas negociações. É isso. Deixa eu colocar aqui uma coisa interessante sobre as duas perguntas que foram feitas, né? Primeira questão de fornecedores. O setor elétrico, como um todo, já é um setor antigo no Brasil. Existem empresas muito antigas
que, no passado, forneceram sistemas completos para os setores elétricos, né? Algumas delas estavam hoje aqui em alguma apresentação. E, com o tempo, evidentemente, tecnologia nova, fornecedores novos, parceiros novos pelo mundo afora, houve já há alguns anos a necessidade de desenvolvimento desses fornecedores. E isso é uma tarefa que está dentro da nossa superintendência, dentro da nossa gerência. Então, nós conhecemos bem os fornecedores, vimos que muitos deles sofreram alguma alteração societária, foram comprados, vendidos, repassados, e isso implica, de alguma forma, na forma de gestão da empresa em relação ao mercado, né? Essa questão de ter de repente, um fornecimento global, como nós temos empresas multinacionais que fabricam um equipamento, uma peça na Europa, manda para a China, termina no Brasil, entrega para a gente, e a gente fica seguindo esse processo de fabricação para que o equipamento chegue aqui em condições de ser aplicado na rede. Nós também temos toda a rede disponível de Google e seminários. A Light, especificamente, é parceira antiga da Fundação COS, que a cada 2 anos realiza um evento, que é o Expo Supre, que trazem as empresas que vão participar numa feira, empresas novas. Todas essas feiras que a gente vê por aí de energia, a gente participa, sem falar, evidentemente, da tarefa dos vendedores, que costumam buscar na Light, certamente no metrô, na Wilson, a oportunidade de vender o seu material. Então, a gente tem uma parte ativa de buscar esses fornecedores e tem a parte passiva que eles vêm até nós. Tá? Na questão de documental, isso é uma coisa bastante interessante. Em abril de 2014, há um ano e meio atrás, nós iniciamos um portal dos fornecedores, que anteriormente a nossa gestão nessa área, a Light recebia documentação física, papel. Depois passamos a aceitar via os PDFs, via internet. E tínhamos lá pessoas que ficavam, às vezes, dias para tentar fazer um cadastro, que era uma coisa um pouco complicada. Resultado, partimos para a ideia de um cadastro, até para o pessoal de compra dizer, eu quero comprar e não consigo. Eu não posso esperar 30 dias para esse processo estar pronto e essa empresa está liberada no SAP para a gente trabalhar ou no nosso sistema de e-commerce. Então, resultado, nós partimos para um projeto desse, demorou aí uns 8 meses para ficar pronto, porque não é muito simples, né? A gente imagina que é só a lista de documentos e, nesse meio tempo, 2 documentos se transformaram em um, que é a CND Federal, e aí complicou mais ainda, porque antigamente a gente via fornecedores que pagavam o INSS e não pagavam o imposto de renda, e agora eles têm que pagar os 2 e se complicam. Então, o que acontece hoje? Nós temos um sistema muito simples, foi desenvolvido a muitas mãos dentro da empresa, em que consiste, primeiramente, num cadastro simples. Você acessa o portal através de um link, insere o seu CNPJ e uma apresentação da empresa, preferencialmente em PowerPoint ou PDF. A gente verifica esse CNPJ, tem que ser atualizado menos de 1 ano. Já recebemos alguns desaforos dizendo, porque eu tenho de 2012, eu falei, mas em 2012, de lá para cá, você fez tanta coisa, que 1 aninho, e como hoje é eletrônico, você entra ali, tira em 5 minutos, né? Então não tem esse problema. Depois, isso habilita a que esta empresa possa participar de cotações da Light. Então, se amanhã esse não é um fornecedor novo, o pessoal de compras pode perfeitamente consultá-lo e mandar cotação de lá para cá. Se ele, eventualmente, for contemplado com alguma compra, aí sim, ele tem que fazer o cadastro completo. Aí entra toda aquela documentação que é analisada. Ajuda muito, né? E realmente, hoje, com raríssimas exceções, a gente tem problema de atraso no cadastramento.
O processo de compra, Felipe e Anderson, o processo de compra de vocês, ele é feito em algum sistema via web ou é físico? Como é que é feito? Respondendo a tua pergunta, a SAP é físico, eu não faço via sistema não, é SAP. Então eu recebo a demanda pelo SAP, via requisição de compras aprovada, faço todo o meu processo pelo SAP. Então normalmente a gente não está usando muito ainda, né, a solicitação de cotação, que é uma ferramenta do SAP, a gente não usa muito, a gente normalmente faz por fora, né, a gente tem um outro formulário, hoje tem o e-mail, está funcionando muito bem, né, então a gente usa muito o e-mail para fazer essa transação, e aí faz toda a negociação por fora SAP e a gente entra no SAP para fazer o pedido de compra, aprovação, e aí segue o fluxo dele normal. Tá? É assim que funciona hoje o processo lá. Algum dos três usa o mercado eletrônico? Não. A Light usa. A Light usa. Só respondendo, rapidinho, deixa eu responder só as duas perguntas lá. A pergunta de fornecedores, a gente funciona mais ou menos como funciona, o Fábio aqui comentou, com relação a network do comprador, então conhecimento como é que a gente busca fornecedor? É o network, é o conhecimento do mercado, é o conhecimento do próprio comprador, e tem um pedaço passivo, que é esse de receber os fornecedores acabam procurando muito a gente. Mas não tem nenhum método estruturado, o método mais estruturado é o Google mesmo, como eles comentaram aqui. Eu sou da época que não tinha ainda o Google, né? Então quando eu comecei a trabalhar em compras, e o conhecimento ficava detido no comprador sênior, eu tinha que procurar o comprador sênior, porque esse cara era o que tinha informação, ele que sabia com quem falar, aonde comprar e como comprar. Respondendo a pergunta da documentação, a gente já usou o Tedesco há bastante tempo, né, na parte da gestão de documentos jurídicos. Hoje a gente usa o Spider, que é um concorrente do Tedesco, é uma outra ferramenta, está implantada há 1 ano e meio, 2 anos no máximo. A gente tem uma ferramenta para cadastro de fornecedor, tem um sisteminha interno em .NET também, que a gente chama de SAIS lá, que é Sistema de Apoio ao SAP, onde o requisitante, seja um comprador ou seja um cara da área, ele pode fazer a solicitação de um cadastro de um fornecedor e aí a gente pede alguns documentos. Mas nem se compara ao processo de vocês, que está muito mais evoluído. Mas a gente tem alguns documentos, por exemplo, um comprovante da conta bancária do cara, um cheque no nome dele e tal. Então tem algumas coisas que são obrigatórias, que a gente não abre mão, uma declaração de não utilização de mão de obra infantil escravo. Tem algumas coisas que a gente não está muito evoluído ali nessa agenda. E aí, essa documentação ela é em PDF, o requisitante do cadastro que bota, e aí passa pela central de cadastro, que valida essa informação e dá prosseguimento ou não nessa validação do cadastro e sobe automaticamente para a SAP após aprovado. Tá? E os processos de compra, né, a parte de documentação,